Bom dia, querida camarada, aos demais companheiros, camaradas que estão realizando esse seminário tão importante para os trabalhadores do serviço público e também para toda a classe trabalhadora, né? Hoje é com bastante... hoje a gente vive um misto de sentimentos, né? Uma conjuntura tão complicada, tão complexa, tão difícil para toda a classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo nós temos alguns alentos e alguns caminhos a trilhar no diálogo com os trabalhadores pela base na direção do sindicato, né? O CONASEF, ele é hoje um dos principais fóruns de organização da luta dos trabalhadores do Brasil e tem cumprido um papel excepcional. Esse seminário, por exemplo, ele é um esforço gigantesco e importantíssimo para que a gente possa, a partir de uma leitura cada vez mais acurada da realidade, conhecer essa atual conjuntura, para que a gente possa, a partir do teatro de operações, ou seja, do nosso território e das lutas, pensar em como é que nós vamos organizar a classe trabalhadora para enfrentar todos esses desafios, né? Então, queria agradecer em nome do PCB ao CONASEF o convite e ressaltar a importância estratégica e tática desse seminário no momento como o de hoje, de tantos ataques sofridos pela classe trabalhadora em geral e pelos servidores públicos em especial, né? O convite hoje foi para que a gente possa falar um pouco sobre a conjuntura e sobre a organização das lutas, né? Sobre a conjuntura, esse seminário, ele desde ontem e ao longo do dia, a gente tem acompanhado e ele tem colocado diversos elementos da conjuntura e tem sido bastante importantes para elucidar esses elementos, né? Hoje a gente poderia, e aí eu vou fazer uma fala que ela vai ter um trecho de conjuntura que vai ser bem sintetizado e vou deixar um pouco mais de espaço para falar sobre a organização das lutas, até porque os elementos de conjuntura para esse público que está aqui, felizmente eles já são bastante conhecidos, né? E o que a gente precisa aqui enquanto dirigentes, somos a maioria, né, dirigentes sindicais, e alguns trabalhadores da base dos nossos sindicatos e setores organizados da classe que estão nos ouvindo, refletir um pouco como operar nessa conjuntura tão difícil. Como é que a gente vai organizar as lutas? Como é que nós vamos reorganizar a classe trabalhadora no mesmo momento, de forma concomitante, a realização das lutas imediatas, né? Portanto, nós temos hoje uma conjuntura que já foi descrita por diversos camaradas aí ao longo do seminário, e eu vou brevemente reforçar, que é de total descontrole da pandemia, de colapso na saúde, né? Um oportunismo escancarado de um governo assassino para passar a boiada a partir de seus interesses de classe, né? Um desemprego recorde, que é parte da estrutura do modo de produção capitalista e reforçado por políticas ultraliberais ou neoliberais, né? Que vêm sendo implantadas já não somente pelo governo do Jair Bolsonaro, mas já vinham sendo implantadas pelo Temer e, em certa medida, inclusive, por governos anteriores, né? Esse desemprego recorde, ele causa fome, ele causa miséria, e, para piorar a situação, temos a pandemia, fazendo com que diversos setores da classe trabalhadora tenham medo de morrer, por toda razão, né? E aí vem a dificuldade de se organizar, de se mobilizar, no momento em que a gente mais precisaria de mobilização. E, por outro lado, um grande desprezo pela vida e a banalização dessas mortes, promovida por diversos agentes políticos ligados ao bolsonarismo, né? Então nós temos hoje uma boa parte da sociedade indignada com o governo, indignada com a situação, e com toda a razão, né? Fazemos parte dela, e parte que mesmo depois de tudo isso, de um projeto político voltado completamente para os interesses dos banqueiros, dos grandes empresários, de frações da burguesia, depois de tudo isso, ainda defende o governo, né? E aí tem uma série de fatores que a gente vai, um pouquinho mais à frente, tentar trabalhar em cima do porquê que nós estamos nessa situação, né?
que um seminário ele tem por objetivo a compreensão da realidade, da dinâmica da luta de classes, e é da luta de classes que a gente tem que falar, né? Nós estamos aqui para falar da luta de classes e não podemos relativizar a luta de classes, né? Temos que deixar claro para todos os trabalhadores organizados o que é a luta de classe e que nós precisamos tomar partida na luta de classe. A nossa posição não é conciliar a relação entre as classes sociais. A relação entre as classes sociais são inconciliáveis. Nós precisamos aqui tomar partido, compreender a nossa posição enquanto classe social e realizar uma política que vá ao encontro dos nossos interesses imediatos e dos nossos interesses históricos e emancipatórios. Nessa conjuntura, nós também temos uma campanha de vacinação ridícula, né? O irrisório auxílio emergencial, que veio acoplado a uma bomba contra os interesses da classe trabalhadora, agora na PEC 186, atacando de forma absurda, né? Ou seja, a reforma administrativa já começou, aliás, ela já começou faz bastante tempo, né? Mas a PEC 32 ela já foi antecipada agora com a 186, principalmente do ponto de vista econômico, ainda não estrutural, né, das carreiras e da dinâmica do serviço público, né, toda aquela conquista que nós tivemos do concurso público para tornar os servidores públicos, deixar que eles não fossem mais prepostos do governo de plantão, combatendo o patrimonialismo, para que nós possamos ter servidores públicos prepostos do Estado, com carreiras definidas, né, com um Estado capaz de conceder e efetivar políticas sociais e políticas de direitos básicos, tem sido desmontada. Nós temos aí banqueiros e especuladores lucrando, o Bolsa Banqueiro, que já veio, foi uma das primeiras medidas, né, da pandemia, do governo Bolsonaro, lá no início da pandemia no Brasil. O Banco Central já foi entregue agora, ele já estava há muito tempo nas mãos do capital financeiro, e agora, então, foi decretado isso, né? Aliás, pior do que decretado, aprovado, né, no Congresso, o que deixa claro a correlação de força extremamente desfavorável que nós temos hoje, né, contra os interesses da classe trabalhadora. A taxa de juros provavelmente daqui a pouco vai ser elevada de novo com a desculpa do aumento inflacionário, e é um aumento inflacionário que a gente sabe, principalmente no aumento dos alimentos e no aumento dos combustíveis, que esse aumento de preços, ele é do interesse de frações da burguesia que apoiam esse governo. Isso é programado, isso não é eventual, é algo que está relacionado com a política de preços do governo Bolsonaro para a energia, né? É uma política que não está voltada para combater a desindustrialização no Brasil, é uma política que está voltada para manter os interesses do capital financeiro, manter a financiarização histórica que já ocorre no Brasil, a desindustrialização que ocorre no Brasil, ou seja, é para reafirmar a desgraça e a concentração de renda, a desigualdade social e intensificar a exploração da classe trabalhadora, que é para isso que serve o governo de Jair Bolsonaro, né? Além disso, nós temos aí a desregulamentação de leis ambientais para favorecer o agronegócio, a Câmara e o Senado na mão dos caras, ou seja, com ampla maioria para defender esses interesses que são nefastos para a sociedade brasileira como um todo, para a organização da classe trabalhadora, para os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora, né? Eu vou elencar aqui alguns pontos que o PCB propõe para a atual conjuntura, que são pontos que dizem respeito à luta imediata dos trabalhadores, né? Nós pretendemos aqui um pouco além disso, aliás, e bem além disso, é claro, dentro do tempo que nós temos, né? Imediatamente o PCB propõe, como diversas outras organizações, inclusive, a vacinação para todos, né? E o lockdown em defesa da vida em todas as regiões em que o colapso da saúde atingiu os números. Aliás, hoje a gente não pode falar em lockdown regional, né? Que hoje, no Brasil inteiro, nós temos uma situação de extrema gravidade. Eu, por exemplo, sou de uma região da Baixada Santista, que ela é uma das regiões que tem o maior número de UTIs Covid do Brasil e do mundo, e nós aqui já passamos de 76% de lotação. Vocês verem, se aqui está assim, no resto do Brasil, todos nós sabemos como está. Portanto, hoje, um lockdown de algumas semanas, 2, 3 semanas, ele seria fundamental, conjugado à vacinação em massa,
para que a gente pudesse conter esse avanço da contaminação e combater essa crise sanitária, né? Além disso, o auxílio emergencial, que é irrisório, ridículo, proposto e aprovado, ele deveria ser de, no mínimo, os R$600, que nós já tínhamos praticado, né, que o Brasil já tinha praticado, atingindo os mais de 67 milhões de brasileiros que foram aí contemplados pelo auxílio emergencial, dadas suas péssimas condições de vida e de existência, né? Também defendemos uma política de emprego com a criação de frentes de trabalho urbanas e rurais, transporte gratuito para desempregados maiores de 60 anos, revogação do teto dos gastos, das reformas trabalhista e previdenciária, defesa dos serviços públicos e gratuitos e defesa das empresas estatais. Bom, são bandeiras de luta e dialogam com algumas das principais necessidades imediatas do Brasil. E nós vemos que mesmo com bandeiras que dialogam com problemas imediatos, que precisariam ser imediatamente tomadas, nós vemos hoje que a correlação de forças ela tem dificultado e muito a implantação dessas medidas. E nós, trabalhadores organizados, vamos ter que fazer um esforço gigantesco para que pelo menos parte dessas medidas imediatas sejam tomadas ou ainda assim para fazer a luta de resistência contra esses ataques. Não está fácil atingir esse programa mínimo imediato dos trabalhadores. E nós, que somos dirigentes sindicais, militantes do movimento sindical, que estamos no dia a dia da luta de classe, ali no olho do furacão, sabemos da dificuldade. E é um pouco disso que eu quero entrar agora, né? Na verdade, a conjuntura está aí. Esses são alguns aspectos imediatos, mas precisamos entender entender e pensar junto como é que nós vamos organizar as lutas, né? Ou seja, nós temos hoje um governo de extrema-direita que foi eleito por voto popular e que agora algumas parcelas da classe trabalhadora já começam a compreender o seu projeto de classe e a colisão desse projeto do Bolsonaro com os nossos interesses imediatos, né? E tem aprendido pela dor a classe trabalhadora brasileira, com a dor da pandemia, com a dor da perda, da contaminação, da retirada de direitos, dos ataques, e a classe trabalhadora tem aprendido pela dor, né? Nós precisamos migrar desse aprendizado pela dor, que ele sempre ocorre em todas as conjunturas, para que a gente possa organizar a classe e fazer com que a classe também ela se reorganize e que ela aprenda também a partir da escola da luta e da formação política teórica e prática organizada, né? A escola da luta de classes, da organização em correntes sindicais, em movimentos populares, em movimentos da juventude, em partidos políticos, ela é fundamental para que a gente possa reverter no médio prazo uma conjuntura tão desfavorável, né? E é por isso que o Partido Comunista Brasileiro, já há bastante tempo, ele veicula a necessidade histórica de realizarmos e planejarmos, a partir das lutas imediatas, né, um grande encontro nacional da classe trabalhadora. É necessário e é fundamental que, em meio às lutas imediatas e ao enfrentamento de resistência aos ataques contra a classe trabalhadora, nós possamos pensar sobre a reorganização da classe trabalhadora no Brasil. Pois toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, ela é produto, grosso modo, da ação que está no DNA da burguesia, que é de intensificar a sua exploração, de um lado, e, por outro lado, da desorganização da classe trabalhadora, né? Ao longo dos últimos anos no Brasil, nós, a classe trabalhadora organizada, os principais sindicatos dos setores estratégicos e de diversos setores, do serviço público, do setor de circulação de mercadorias, nós não tivemos como objetivo histórico construir uma frente política anticapitalista, anti-imperialista, com a estratégia socialista, que pudesse taticamente armar os trabalhadores para a luta de classe. A luta de classe, nos últimos anos, ela foi relativizada, né? Houve um programa de conciliação de classe nos últimos anos, e também esse projeto de conciliação de classe ele esteve nos sindicatos e nos setores organizados da classe.
nós precisamos refletir profundamente sobre tudo isso que aconteceu num grande encontro nacional da classe trabalhadora. E nós precisamos preparar as bases para esse encontro. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos uma data, nós estamos idealizando o encontro? Não. Isso não é para amanhã, isso é para logo. Nós precisamos trabalhar a luta de resistência, que é o que o FONASEF está fazendo, que é o que o Fórum Sindical e Popular e de Juventudes, de luta por direitos e liberdades democráticas está fazendo, é o que as Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular estão fazendo, é o que o Fórum das Centrais está fazendo, é o que diversos setores organizados da classe trabalhadora estão fazendo. Né? Estão 3 fazendo minutos, Cássio. 3 minutos. Querido. E concomitante a isso, nós precisamos fazer o dever de casa, que é ir à raiz dos problemas, não relativizar a luta de classe, e forjar e formular, e o FONASEF ele tem uma forma de organização e um potencial gigantesco para fazer isso, dado a ser um fórum de entidades nacionais que tem capilarização em todo o território brasileiro, de formar e organizar fóruns regionais de luta. Esses fóruns regionais de luta precisam ter a participação dos movimentos populares e da juventude junto ao movimento sindical, para que a gente possa exercer na prática essa organização pela base, junto aos trabalhadores, junto aos movimentos populares, com a juventude, para que a gente possa enfrentar a reforma administrativa, as privatizações, um governo assassino, que é a caracterização desse governo. Nós não podemos tomar o Bolsonaro como um governo incompetente. Ele é um governo muito competente e que atende a interesses específicos. É um governo assassino, liberal, um governo burguês e genocida. Então, isso precisa ficar claro para os trabalhadores. Nós precisamos dizer isso em alto e bom som, né? Ou seja, nós precisamos organizar a contraofensiva dos trabalhadores. Essa contraofensiva ela precisa de forma concomitante, dialogar sobre o imediato, explicar o que aconteceu historicamente, né? Nós precisamos refletir sobre o que aconteceu conosco e o que está acontecendo, e nós precisamos apontar historicamente para a superação da sociedade capitalista. Se nós não fizermos isso, nós estaremos enxugando gelo e nós, daqui a alguns anos, estaremos novamente com os mesmos problemas que estamos hoje, né? Concentração de renda, desigualdade social, imenso desemprego, carestia, ou seja, o nome de tudo isso é capitalismo. Ou nós dizemos em alto e bom som e claramente, nas bases, para toda a classe trabalhadora, que nós precisamos superar o governo Bolsonaro, derrubar o governo Bolsonaro e derrubar o capitalismo, ou então nós enxugaremos gelo para os próximos momentos da nossa história e repetiremos como farsa os erros do passado, né? Então, meus camaradas, nós precisamos aqui pensar um projeto para enfrentar as lutas imediatas e, de forma concomitante, preparar as bases de um enfrentamento que é e será histórico, que é o enfrentamento da classe trabalhadora organizada contra a burguesia que tem dirigido o país e que precisa sair do poder, né? Então, esses elementos que foram deixados de lado durante muitos anos no processo de organização da classe trabalhadora precisam ser retomados com fôlego e para ontem. E é para isso que o PCB, a Corrente Sindical Unidade Classista, a Juventude Comunista, todos os seus demais coletivos estão aí para operar politicamente o processo, a partir das lutas imediatas, em direção à construção do poder popular e do socialismo no Brasil. Um grande abraço a todas e todos os camaradas que estão aí no FONASEF, estão tocando esse seminário. É importantíssimo esses espaços. Nós temos poucos encontros da classe trabalhadora, poucos espaços, poucos seminários para refletir sobre a conjuntura e para preparar as lutas, e esse espaço ele é valiosíssimo e está sendo exitosíssimo, como já era de se imaginar. Muito obrigado em nome do Comitê Central do PCB, em nome do Partido Comunista Brasileiro. Força e ação, vamos à luta.